Fala galera, beleza? Bom dia. 11h02 da manhã, dia 26/10. Hoje a gente tem rodada do Brasileirão, tá? Nós vamos ter principalmente uma disputa, principalmente contra os times de rebaixamento, tá? Que é Grêmio, Atlético Goianiense, Vitória, e Fluminense, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Botafogo. Mas no caso do Red Bull Bragantino, é ele que está lutando para não cair e o Atlético Paranaense também, tá? Vamos logo aqui pro primeiro jogo, que é Grêmio e Atlético Goianiense. Nós vamos ter o time titular do Grêmio de novo, tá? Kaique, João Pedro, Rodrigo Lee, Gemerson, Rinaldo, Vila Sante, PP, Soteldo, Cristaldo, Aravena e Brent White. E do lado do Atlético Goianiense a gente vai ter o Ronaldo, o Romão, Luiz Felipe, Adriano Martins, Bruno Tubarão, Rony, Gabriel Baralhos, Alejo Cruz, Luiz Fernando, Matias Lacave e Derek Freitas, tá? Esse jogo, o Grêmio não vai contar com o Marquezinho, o Kahneman, o Dodge e o Diego Costa. E o Atlético Goianiense ele vai ter a sua equipe inteira, tá? O Grêmio ele tá com 35 pontos, com 30 jogos, mesmo número de jogos do Atlético Goianiense. E nesse jogo, eu acho que o Grêmio, eu acho, não, eu tenho certeza que para o Grêmio se livrar logo de uma vez de um desses fantasmas, tá? Que é o do rebaixamento, se livrar aos poucos, ganhar do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, a última vitória foi contra o Fluminense, se eu não me engano, foi contra o Fluminense, tá? Mas é um time que eu acho que já está rebaixado. Só se fizer uma campanha perfeita, 8 jogos, 8 vitórias, para se livrar da zona do rebaixamento. Mas ao meu ver, o Grêmio ele tem totais condições de vencer o Atlético Goianiense, já que o Grêmio está, né, em 13º. Vencendo, dependendo dos outros resultados, ele pode terminar o final de semana e na 11ª colocação, tá? Já no caso de Vitória e Fluminense também, vai ser, eu acho que desses jogos contra o rebaixamento vai ser o jogo mais equilibrado, porque são o Vitória, por mais que esteja uma posição acima em saldo de gols, provavelmente, não, em número de vitórias, quem tá abaixo dele é o Corinthians. O Vitória é um time muito chatinho, tá? Muito chatinho, ainda mais jogando em casa, tá? É um time muito complicado de se vencer. O Thiago Carpini é um bom treinador. Tá fazendo o que ele pode para evitar o time para ser rebaixado, tá? E o Fluminense, ele também é um time que joga mais ou menos que no Vitória, tá? Transição, um pouco de transição rápida, um pouco de toque de bola, um pouco de tudo, e eles estão fazendo um bom trabalho para se livrar da zona do rebaixamento. Já são 3 vitórias seguidas com 36 pontos, tá? Mas só é 4 de diferença para o Vitória e do Corinthians, ou seja, eles precisam tomar muito cuidado. Hoje, provavelmente, o time do Vitória é o Arcanjo, o Lucas Esteves, o Edu, o Neres, o Raul Cáceres, Luan Santos, William Oliveira e Matuzinho, Carlos Eduardo, Alejandro e Gustavo Silva, tá? Tem que tomar muito cuidado com o Alejandro, tá fazendo um campeonato brasileiro muito bom. E caso o Vitória seja rebaixado, ou mesmo que fique na Série A, ele pode sim reforçar algum time da Série A pro ano que vem. Da Série A que vai brigar por alguma coisa entre os 10 primeiros, tá? O Fluminense ele vai com seu time de novo, titular. Fábio Barbosa, Thiago Santos, Manuel Samuel Xavier e o Thiago Silva ainda não voltou. E o Fluminense ele tá conseguindo se virar com o Thiago Silva, mas com o Thiago Silva seria bem melhor. Lima, Ganso, John Arias e Cauê Elias, tá? O time titular, normal. Se o Vitória ganha, ele se aproxima muito do Fluminense, do Criciúma, tá? E se livra um pouquinho mais dessa situação. Vai para 35 pontos, tem 9 vitórias. É um dos times aqui com mais vitórias, só perdendo para o Grêmio e para o Fluminense, tá? Agora a gente vai para outro jogo que é Atlético Paranaense e Cruzeiro. Aí o negócio pega, porque o Cruzeiro ele não tem, tá? Ele não tá fazendo um bom campeonato brasileiro. Já são 5 jogos sem vencer. O Diniz ele não tá fazendo um bom trabalho, por mais que seja o começo de trabalho dele, tá? Não venceu. Desde o Fernando Seabra, o Grêmio ele não tem apresentado bom futebol. O último jogo bom do Cruzeiro, se eu não me engano, foi contra o Botafogo, onde o Cruzeiro venceu de 3-0 na casa do Botafogo, onde foi, ao meu ver, pode ser um jogo também Eldorado, onde o Cruzeiro jogou tipo assim tudo que dava, tá? Deu tudo certo naquele dia, tudo errado pro Botafogo, mas o Cruzeiro é um bom time, tá? Olha o elenco dos caras, são muito bons. E o Atlético Paranaense tá nessa draga, tá? Não vence, se eu não me engano, há 12 jogos no Campeonato Brasileiro, 12. 31 pontos, 14 derrotas, 7 empates e 8 vitórias. Ainda tá com uma vitória a mais que o Corinthians, tá? É, na questão de desempate, que o primeiro é de vitórias, se vencer hoje vai para 9 vitórias e vai igualar, ainda vai ficar um jogo a menos do que os outros, já que o Atlético Paranaense tem 29 jogos. E a equipe do Atlético Paranaense não é ruim, ó. Mikael, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Beleze, Esquiva, Filipinho, Eric, Madison, Nicão, Coelho e Pablo vão provavelmente hoje é o time titular dele de novo.
para se livrar do rebaixamento. E do Cruzeiro é a mesma coisa, tá? Cássio, Marlon, Lucas Jalba, João Marcelo, William, desculpa, Wallace, Lucas Romero, Matheus Pereira, Álvaro Berral, Gabriel Verón e Caio Jorge. É um bom time, tá? Cruzeiro, se não me engano, ele só não vai encontrar com o Lautaro Dias. Não sei se ele voltou já de lesão. E o Atlético Paranaense não vai contar com o Christian, Fernandinho e o Fernando. Mas olhando para a tabela de classificação, o Cruzeiro ganhando o jogo de hoje, ele dá uma respirada, vai para 47 pontos e fica ali na disputa ainda de uma vaga na pré-Libertadores, coisa que eu acho que já tá muito na mão do Inter e do São Paulo, tá? O Inter fazendo um Campeonato Brasileiro de retorno muito bom e o São Paulo também fazendo um retorno mediano, mas muito mais por causa do primeiro turno, que foi muito bom. Mas eu acho que entre os seis já está definido que é do Botafogo até o Internacional. A não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária com o Bahia, com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, tá? Mas ao meu ver é isso. O Cruzeiro, ele não tá fazendo um bom campeonato de retorno. Olha só o Cruzeiro. Vamos ver aqui o seguinte. O Cruzeiro, ele tá sempre se mantendo ali no meio de tabela. E o Atlético Paranaense, velho, na semana 7 tava em líder do Campeonato Brasileiro, de líder. Olha assim, a tabela do Atlético Paranaense é assim e a do Cruzeiro é assim, tá? É muito doido ver isso, tá? Agora o nosso último jogo, que é realmente esse eu acho que é o mais desequilibrado. Por quê? Porque Bragantino, a gente sabe que não tem pressão, não tem camisa, não tem tradição, não tem nada. E tá nessa draga horrível, tá? Do Red Bull Bragantino, que não vence, se eu não me engano, 5 jogos aqui. Mas provavelmente não tem. Desculpa, gente. Tantas vitórias nos últimos jogos. Esse jogo é muito claro, tá? O Botafogo ele vai tentar jogar com unhas e dentes para continuar sendo líder do Campeonato Brasileiro, já que vence o Penharol de 5-0 e vai colocar força máxima para esse jogo, um time misto na Libertadores. Do Bragantino, é o time titular deles, tá? Que não é um time ruim, mas eu vejo o seguinte: não é um elenco ruim, mas eles jogam desse jeito porque não tem realmente uma pressão, uma cobrança tão grande, tá? Pode ter cobrança da empresa Red Bull, mas não é de uma torcida em si, não que a torcida do Bragantino não seja apaixonada, mas é a questão de camisa e tradição. Por exemplo, o Cleiton, goleiraço, tá? Pode jogar em qualquer time do Brasil. A gente tem Douglas Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Luan Cândido, o Jadson, esse evangelista, tá? Se ele se transfere para uma equipe lá do G6 do Campeonato Brasileiro, meu Deus do céu, ia ser um ótimo reforço, tá? Vitinho jogando muito bem, o Lincoln também, o Juninho Capixaba é um lateral esquerdo, o ala esquerdo muito bom, e o Sacha, que é um camisa 9, um falso 9, muito bom, segundo atacante também, um atacante muito bom. E o Pedro Caixinha, que é um treinador muito bom, mas esse ano realmente nada aconteceu para o Bragantino. Absolutamente nada. E aí a gente tem o Botafogo. O que eu vou falar do Botafogo? Absolutamente nada. Líder do Campeonato Brasileiro, um dos melhores times do Brasil. E ao meu ver é o favorito ao jogo de hoje, tá? É tipo assim, 80-20 para vocês terem ideia. Aí o Botafogo vai com seu time titular, que é o John Vitor, Vitinho, Bastos, Barbosa, Teles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique. Um dos melhores times do Brasil, um dos melhores elencos do Brasil. Se o Botafogo ganha, eu não preciso nem falar muita coisa, precisa mais fazer saldo de gols, tá? Pra se distanciar um pouco do Palmeiras, já que o Palmeiras ele tá com 6 de saldo de gols a mais, tá? Vamos ver o que mais, Jesus. E o Bragantino. Se o Bragantino perder o jogo de hoje, ele vai continuar afundando que nem o Corinthians, que nem o... Não, o Corinthians ele tá se reerguendo, tá? 2 vitórias nos últimos 5 jogos, já são 6 pontos, muito importantes. Aí ele vai continuar se afundando, que nem é o Atlético Paranaense, o Cuiabá e o Atlético Goianiense, tá? E desses aqui, realmente uma das piores campanhas, porque tá fazendo um gráfico de queda muito grande. Já são muitos jogos com muitas derrotas e poucos empates, tá? E é aquilo, se vamos supor, o Fluminense ganha, o Grêmio ganha e o Cruzeiro ganha, nossa, já vai muito pra frente, mesmo se o Atlético Paranaense ganhar, já vai empatar e passar o Red Bull Bragantino. O Bragantino ele vem bem aqui, bem na boca da Berlinda, tá? Então, galera, hoje vai ser uma daquelas rodadas de Brasileirão que vai decidir muita coisa. Por mais que depois dessa rodada vá faltar 7 rodadas, que pode acontecer muita coisa também. Mas é o seguinte, vai ser muito equilibrado os 4 jogos que eu mostrei para vocês. Claro que a gente tem outros jogos também hoje que eu vou trazer para vocês.
Mas, em tese, a maior briga hoje vai ser contra o rebaixamento, tá? A gente vai ter muitos jogos de equipes contra o rebaixamento. Se eu não me engano, a gente vai ter também, só para não perder o fio da meada, tá? Eu vou colocar aqui no Brasileirão. O Juventude joga hoje também, tá? O Juventude joga hoje? Eu acho que sim, tá? Atlético Mineiro Internacional vai ser um jogo muito legal de se assistir também. Cadê os jogos? Tá aqui. Flamengo e Juventude, o Juventude que, né? Ele tá bem ali, pouco, 2 pontos acima do Vitória e do Corinthians, que são os dois times ali empatados em pontos, mas o Vitória aí tá na frente por questão de vitória, no quesito de desempate, tá? O Criciúma também, vamos ver a pontuação do Criciúma. Criciúma 36 pontos também, vai jogar contra o São Paulo, e o São Paulo que tem que jogar bem, tá? Pra pontuar, se quiser continuar ali no G6, e o Criciúma se vencer também, pronto. É, se livre um pouco mais da zona do rebaixamento. Mas, no entanto, gente, é isso, tá? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que, que você acha dos jogos de hoje, para quem você vai torcer. Dá seus palpites aqui também nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever, tá? E foi esse o vídeo de pré-jogo dos times contra o rebaixamento. Foi esse o vídeo. Bom dia!